Então vamos lá, galera do Chacal aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas a galera vai assistir essa aula aí, mas galera, hoje o nosso cardápio é RAI, né? O Regulamento de Administração do Exército, que assim, sendo bem sincero, eu gosto bastante desse assunto, né? Tendo em vista que minha formação é de administração. E esse regulamento, ele versa muito sobre a parte de administração pública, né? Aplicado aí comumente em todos os órgãos da nossa esfera federal, estadual e municipal. Então hoje, galera, eu quero assim passar aqueles bizus que são importantes para a prova de vocês. Lembrando o seguinte, aquilo que for corriqueiro eu só vou fazer a leitura, aquilo que for mais importante eu paro, explico, dou um bizu, porque eu quero que vocês passem na prova. E essa prova de vocês, ela é uma prova literal, ou seja, ela vai lá na literatura, copia, cola e traz aqui a questão para vocês poderem resolver aí. Então, galera, vamos lá, vamos iniciar a nossa aulinha de RAI, né? Faz parte de conhecimentos específicos. Aqui está o conteúdo para vocês aí, vocês já têm de acordo com a FOG. E, galera, a análise das últimas 4 provas. Eu gosto de fazer essa análise porque eu quero mostrar para vocês que mesmo a banca mudando ano após ano, alguns assuntos são importantes, são são bem cobrados aí para vocês. Então a galera não pode dar mole, essa tabela vai estar aí para vocês. E aqui eu já faço algumas observações assim bem sucintas. Galera, último concurso, caiu artigo 2º, caiu 2 questões de artigo 21, e aqui os outros artigos que eu vou fazendo ali o mapeamento. Olha aqui, 3 questões de artigo 21 na prova de 2020. Aqui, ó, 2 questões de artigo 21. Quando a gente passa para cá, olha aqui, ó, 2 questões de artigo 21, mais uma outra questão de artigo 21. Na verdade, foram 3 aqui. Olha aqui, ó. Eu já sei, por exemplo, que a banca tem um gosto, uma predileção para cobrar o artigo 21. Então, quando eu estiver lendo o meu regulamento aí para a prova, eu vou atentar para o artigo 21. Olha aqui, ó, artigo 2º, artigo 10, ó, até o artigo 19, artigo 20, artigo 97, 2 questões. Olha o artigo 97 aqui de novo, olha o artigo 97 aqui de novo, olha o artigo 97, foi cobrado nos 4 anos. Eu não tenho dúvida de que vai ser cobrado novamente. Então, essa tabelinha que eu coloco para vocês, na verdade, já é o caminho das pedras. Já é o bizu que eu estou dando para quando o aluno sentar para ler o regulamento, ele, opa, isso aqui é gaivota. Eu tenho que bater essa gaivota. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar a leitura aí, né? A gente sabe que o regulamento do Exército, pessoal, ele foi alterado no ano passado, né? Então, isso que nós vamos estudar agora já é o de 2021, tranquilo? E diz aqui o seguinte, artigo 1º, fica aprovado o Regulamento de Administração do Exército RAI, EB 10R 01003, primeira edição de 2021, com esta baixa. Então, a partir de 2021 para cá, o que está valendo é o que está previsto nisso que nós vamos estudar. Beleza? Bom, capítulo 1, generalidades da finalidade. Regulamento de administração do Exército tem por finalidade estabelecer os preceitos gerais para as atividades administrativas do Comando do Exército. Prescrições particulares relativas ao tratamento pormenorizado de questões atinentes à gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil constituirão legislação específica complementar a este regulamento. Mesmo porque, quando se fala em gestão orçamentária e financeira, os órgãos da administração pública direta e indireta são obrigados a atender a uma lei que é superior ao decreto e ao regulamento, que é a Lei 4.320, Lei do Direito Financeiro. Então, fica à parte. As atividades administrativas em campanha obedecerão a manuais de campanha e a outras publicações específicas. Isso aqui é assunto de prova, porque isso aqui vocês têm que decorar, não tem jeito. Vamos lá. Para efeitos deste regulamento, são adotados os seguintes conceitos básicos.
Adiantamento ou suprimento de fundos. Designação genérica para entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que, pela excepcionalidade, a critério do OD, e sob a inteira responsabilidade, não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação, assim considerada conforme legislação em vigor. Galera, deixa eu falar um pouquinho sobre esse adiantamento ou suprimento de fundos, para vocês poderem entender o que é. Vamos supor que o militar vai fazer uma viagem, né? Em viagem, o militar precisa se hospedar, precisa se alimentar, precisa cobrir gastos, né, ali de viagem. Esses gastos não tem como serem licitados, não tem como obedecer o procedimento padrão que é as fases da despesa pública: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, eu sou um servidor, sou um militar, sou do Exército, vou fazer uma viagem e solicito dinheiro para cobrir as despesas dessa viagem. É feito um adiantamento para mim, ou chamado suprimento de fundos. Esse suprimento de fundos, ele é para pequenos gastos, porque ele não pode ultrapassar o valor de 5% da modalidade convite, lá da licitação, ainda da Lei 8666, que é a lei que está em vigor até o ano que vem, até 1º de abril de 2023, que é quando entra em vigor a nova norma geral de licitação, que é a 14.133. Então, esse militar, ele tem até 90 dias para utilizar esse suprimento de fundos. Quando ele completa 90 dias, que é o prazo máximo, ele tem 30 dias para fazer a prestação de contas. Lembrando que todo suprimento de fundos é precedida de empenho. O que significa empenho no direito financeiro, né? Ou no direito orçamentário, ou em orçamento público, como a gente chama na administração. Empenho é o ato emanado por autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É assim que está na lei do direito financeiro, beleza? Então, o empenho é o fato gerador da despesa. Por isso que, para gastar o suprimento de fundos, tem que ter empenho. E com outro detalhe, o militar que responde por um suprimento pode responder pelo segundo, não pode o terceiro. Então, o que vocês gravam, caso isso seja cobrado em prova? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ou seja, não pode ter o terceiro. O militar pode ter 1 ou 2 suprimentos de fundo, nunca o terceiro, beleza? Então, está aí para vocês uma explicaçãozinha sobre o que é adiantamento ou suprimento de fundos. Administração pública. Administração direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. Nós temos a administração direta, exercida pelos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, e a administração indireta, exercida por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, tais como autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Galera, deixa eu dar uma outra explicaçãozinha aqui para vocês, básica. Bom, lá no artigo 37, o caput do artigo 37 da Constituição Federal, fala sobre a administração pública, em que ela se divide em administração direta e administração indireta. Beleza? Então, na administração direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Beleza? Na administração indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista.
União, Estado, Distrito Federal e município. Beleza? A presidência da República está aqui, ó, na União. Então, quem é a administração direta para nós aqui do Chacal? Presidente, vice-presidente, ministro-chefe da Casa Civil e ministérios. Olha o Ministério da Defesa aqui, ó. Então, o Exército Brasileiro, ele é um órgão integrante da administração direta, beleza? E na administração indireta, nós temos aqui, lembrando do seguinte: estas pessoas políticas, estes entes federados aqui, eles possuem personalidade jurídica de direito público. Personalidade jurídica de direito público. E a autarquia que está aqui desse lado também tem personalidade jurídica de direito público. Todas as outras aqui, as três, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Beleza? Bom, qual é a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado? Que pessoa jurídica de direito público exerce atividades típicas de Estado, que tem o poder de controlar, de fiscalizar, de regular e de sancionar. E a de direito privado não tem nenhum poder. Pronto, basicamente é isso, para não confundir vocês e bater a gaivota na hora da prova. Tranquilo, galera? Então tá aqui, quem quiser anota, dá uma pausa aí que eu vou apagar para prosseguir na missão. Quem quiser, pessoal, depois, né, se aprofundar um pouco nesse assunto, tiver interesse, lá no meu canal do YouTube, Professor Rodrigo Vieira, eu tenho uma aula que eu dei para a SFSEX só de introdução à administração pública. Eu falo sobre a teoria geral do Estado, explico detalhadamente cada um deles para quem tiver interesse, tá bom? Quem não quiser, fica só aqui mesmo no bizu aqui do regulamento e vida que segue, tá bom? Mas quem quiser se inscrever lá no canal, fica à vontade aí, porque lá no canal tem muita aula que eu ministrei para outras turmas aqui que bate esse assunto aí para vocês. Tranquilo? Então, prosseguindo. A administração do Exército, conjunto formado por todas as organizações integrantes do Comando do Exército, nas quais agentes designados praticam os atos necessários à gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros, visando ao alcance dos objetivos estratégicos do Exército. Agente da administração: todo militar ou servidor civil que planeja, executa, participa ou controla atividades de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial ou de recursos humanos. Galera, a gente sabe que as Forças Armadas, não só o Exército, mas as outras forças, têm servidor público civil. Essa galera também é agente da administração, beleza? Não é só o militar, mas o próprio servidor público civil empossado, ocupando um cargo público dentro do Exército, ele é um agente da administração. Atividades administrativas: conjunto de procedimentos que viabiliza a prática dos atos e fatos administrativos, resultantes da ação dos agentes da administração em todos os níveis considerados. Ato administrativo, muito importante para quem estuda direito administrativo aí, né, para outros concursos. Manifestação de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por objetivo a produção de efeitos jurídicos para a implementação do interesse público e no âmbito da contabilidade. Não decorre alteração do patrimônio. O que é o ato administrativo, pessoal? Na verdade, quando um agente público, seja ele do Exército ou fora, né, no exercício da função, ele expressa uma vontade, né, e tendo ali os elementos de competência, finalidade, forma, motivo, objeto, famoso COFIFOMOB, que são os elementos que compõem um ato administrativo, isso produz efeito no mundo jurídico. A publicação de um boletim,
a chamada de um militar para responder uma sindicância, tudo isso é ato administrativo, que é manifestação de vontade. Manifestação de vontade. Lembrando que sempre voltado para o interesse público, nunca para o interesse privado, particular, nunca para o interesse de terceiros. Beleza? Atribuições. Obrigações inerentes a um cargo dentro dos limites da legislação específica. Por isso que a gente vai estudar aqui no regulamento as atribuições das diversas figuras que nós temos aí no Exército, beleza? Ou seja, é uma esfera, né, na qual ele não pode ultrapassar. É o limite da onde vai as obrigações inerentes a um cargo. Autonomia administrativa. Competência atribuída a uma organização militar, OM, para a prática de atos e fatos contábeis e administrativos decorrentes da gestão de bens e valores da união de terceiros. O que seria essa autonomia administrativa? Por que algumas OMs têm autonomia e outras OMs não têm autonomia? Por exemplo, essa autonomia é o direito que tem a unidade de contrair obrigações, entre aspas, em nome próprio. A gente sabe que tudo que ocorre é no nome da União, porque a pessoa jurídica é a União, não é o Ministério da Defesa, não é o Comando do Exército, não, é na União. Só que a União é como um povo, ela tem os seus tentáculos, ela tem os seus órgãos, e o Exército, ele é um órgão da administração pública. Ele é um órgão pertencente a qual pessoa jurídica? A União. Então, algumas unidades previstas em regulamento, né, previstas em estatuto, elas vão ter o direito de contrair direitos e obrigações. Outras unidades vão ficar atreladas a uma unidade gestora. Exemplo, brigada paraquedista, né? Trabalhei um tempo na brigada. E tá aqui, brigada PQDT, beleza? Isso aqui é uma unidade gestora. A brigada, ela tem 15 unidades, beleza? Essas unidades não podem contrair obrigações e direitos em nome próprio. Tudo que elas precisam, elas têm que solicitar ao comando da brigada. O comando da brigada providencia e envia para elas os suprimentos necessários. Então, são unidades sem o direito de contrair direitos e obrigações em nome próprio. Ou seja, tem que solicitar o escalão superior para que o escalão superior autorize eles a fazerem alguma coisa ou faça por eles. Cargo, conjunto de atribuições de deveres e responsabilidades afetos ao militar ou servidor civil especificado na estrutura organizacional de uma OM. Lembrando que no Estatuto dos Militares tem a previsão lá de cargo, e eu falo do bizu ADR, atribuições, deveres e responsabilidades. Atribuições, deveres e responsabilidades. Comandante, designação genérica equivalente a chefe, diretor ou outra denominação dada a militar que, investido de autoridade legal, for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma OM. Comissão, atribuição temporária de serviço a um ou mais agentes não existente na estrutura organizacional de uma OM. A OM, por exemplo, pode formar algumas comissões para apurar, para assessorar, para implementar algo na gestão que o comandante, diretor, o chefe queira. Então, a comissão, ela tem uma característica temporária, porque depois do projeto realizado, essa comissão tende a se extinguir. Beleza? Comissão de contratação e licitação, conjunto de agentes da administração designados em caráter. Olha aqui o cuidado. Licitação permanente ou especial com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. A Lei 8666 diz que a cada período tem que mudar os membros dessa comissão que é permanente. Beleza?
Ah, Rodrigo, a comissão vai acabar? Não, a comissão vai permanecer porque a comissão é permanente, mas os membros da comissão, eles são obrigados a partir de período em período a fazer a troca, beleza? Geralmente a comissão é composta por 3 servidores públicos, podem ser militares. Contrato administrativo, ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que há um acordo para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas regulados pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Galera, o que é o contrato administrativo? É um contrato em que uma das partes são órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, e a outra parte também pode ser órgão ou entidade da administração direta e indireta ou particulares. Só que tem um detalhe, o contrato administrativo ele tem uma característica que outros contratos no direito privado não possuem, que são as chamadas cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes? São aquelas cláusulas que dão ao poder público alguns poderes que nos particulares não existam, né? Regulamentado ainda pela Lei 8666 de 21 de junho de 93, a famosa norma geral de licitação que está com os seus dias contados. Tranquilo? Então, o contrato administrativo é um contrato realizado no âmbito da administração pública que dá ao contratante, o poder público, alguns poderes a mais, chamadas cláusulas exorbitantes. Encargos, obrigações cometidas a um agente que, pela sua generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas nas estruturas organizacionais das OM ou em outros diplomas legais. Galera, eu posso ser, por exemplo, um auxiliar do S4 e receber outros encargos, outras missões, outras atribuições. Essas outras missões, outras atribuições, não necessariamente têm que estar escritas, mas são encargos, obrigações que são acometidas a mim. Beleza? De acordo a critério do mais antigo. Tranquilo? Exercício financeiro, período coincidente com o ano civil, definido para fins de segregação e organização dos registros relativos à arrecadação de receitas, à execução de despesas e aos atos gerais de administração orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública. Esse exercício financeiro coincide com o calendário civil, ou seja, ele inicia em 1º de janeiro e ele termina em 31 de dezembro. É o período que os órgãos têm para poder fazer o quê? Eliminar, completar, concluir as suas despesas. Fato administrativo. Eventos materiais que repercutem na esfera jurídica administrativa e no âmbito da contabilidade do qual decorre alteração do patrimônio. Galera, é muito fácil distinguir ato de fato. O ato, ele é uma vontade exteriorizada. E o fato, ele é o consumado. Ou seja, quando o ato, a vontade, ele é consumado, ele se transforma num fato porque ele passa a gerar, na esfera jurídica administrativa, alteração do patrimônio. Ó, o comandante emana um ato dizendo, vamos comprar viaturas. Tá lá, queremos comprar uma viatura. Beleza, essa é a vontade. Quando a viatura chega e é feito o pagamento, houve alteração do patrimônio. Se houve a consumação do ato, isso é um fato administrativo. Simples assim. Função, exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes a um cargo ou comissão. Se o cargo ele é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades, a função é o exercício delas, é o exercício do cargo. É o que o cara vai fazer, o que ele faz, como faz, quando faz, no dia a dia. É a função dele. Gestão, planejamento, execução, controle, avaliação e aperfeiçoamento dos processos e procedimentos relativos à aplicação
de quaisquer recursos colocados à disposição de uma OEM para a consecução de seus objetivos institucionais, exigindo o cumprimento de metas e a busca incessante da eficácia e eficiência das ações implementadas. Licitação, ó, um assunto que eu, tipo assim, vibro muito a licitação, vibro muito. Bom, é o processo administrativo formal por meio do qual a administração pública realiza alienação e concessão de direito real de uso de bens, compra, inclusive por encomenda, locação, concessão e permissão de uso de bens públicos, contratação de prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, obras e serviços de arquitetura e engenharia e contratação tecnologia da informação e de comunicação. Desculpa aqui que houve uma aglutinação aqui de palavras aqui. Galera, a licitação, ela está prevista no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Diz lá que para obras, serviços, compras e alienações é obrigatório licitar. A lei afasta alguns procedimentos licitatórios em algumas situações, mas a regra é licitar, beleza? Licitação é uma ampla concorrência, em que dali surge para mim a proposta mais vantajosa. Então, quando a administração pública observa a proposta mais vantajosa para a realização de contrato do seu interesse, é aquilo ali que interessa. Por isso que ela publica o edital e a galera fica brigando ali para ver quem oferece a melhor proposta. Tranquilo? Material carga ou carga. Bens do patrimônio público que estão sob a gestão de uma OEM. Vamos falar bastante disso aí, né? Órgãos gestores responsáveis. São os órgãos de direção setorial e de apoio do comando do Exército e os órgãos de assessoramento direto e imediato ao comandante do Exército, responsáveis por planejar e promover ações direcionadas à gestão dos recursos colocados à sua disposição, né? Esses órgãos gestores aqui, geralmente eles funcionam como controle interno, controladores internos, beleza? Órgão provedor, OEM incumbida da execução das atividades de suprimento, manutenção e controle de materiais de interesse do Exército, né? Eu citei a Brigada Paraquedista ali. Para os seus escalões diretos ali, ele acaba sendo um órgão provedor, sendo que o seguinte, a Brigada também recebe provisão de outras OEMs, né? Inclusive de escalão superior. Então, esse órgão provedor aqui, ó, suprimento, manutenção e controle de materiais de interesse do Exército. Patrimônio público, conjunto de direitos e bens tangíveis ou intangíveis, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pela OEM que represente um benefício presente ou futuro inerente ao cumprimento da missão institucional do Exército Brasileiro. Conjunto de bens e direitos. Eu colocaria aqui também obrigações, mas porque na contabilidade o patrimônio se constitui de bens, direitos e obrigações, né? Toda azienda que é entidade com ou sem fim lucrativo, ele tem lá no seu patrimônio bens, direitos e obrigações. Mas aqui no regulamento do Exército suprimiram a palavra obrigações. Ou seja, então aqui eu só tenho coisa positiva, só tenho ativo, ó. Bens e direitos. Pedido provisório é a solicitação não realizada por intermédio das ferramentas disponíveis no sistema corporativo de controle patrimonial utilizado no comando do Exército. Responsabilidade solidária ocorre quando a multiplicidade de devedores, os quais estão obrigados pela totalidade da dívida, a cada titular isoladamente responde pela totalidade do valor devido, embora assista o direito de regresso aos demais. Galera, não confundir responsabilidade solidária com responsabilidade subsidiária. Eu vou ler a subsidiária e vou dar um bizu para explicar com exemplo as duas aí, tranquilo?
Subsidiária ocorre quando há uma ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só pode ser acionado após aquela não ter sido totalmente adimplida pelo devedor principal, tendo caráter acessório ou suplementar. Bom, pega o bizu aqui com o Digão. Pega o bizu aqui com o Digão. Vamos lá. Eu falei para vocês que a comissão de licitação, ela é formada por 3 elementos. Em alguns casos pode ser 2, em alguns casos pode ser mais, mas a legislação ela aponta para uma comissão de 3 elementos. Então nós temos o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, beleza? Toda ata de reunião dessa comissão é registrada, toda ata é feito o registro, até que se conclua o procedimento licitatório. Vamos supor que o elemento 1 ele não concorde com alguma coisa. Só que tem um detalhe. Vocês que são agentes públicos, agentes da administração, tudo aquilo que vocês não concordarem tem que ser registrado, tem que estar escrito, tem que estar publicado, porque palavras o vento leva, e quem vive de boca é corneteiro. Se esse cara não registrar, olha o que acontece. Vamos supor que foi feito o contrato, e lá na frente, na execução do contrato, o Tribunal de Contas da União descobriu, e eles descobrem, os auditores descobrem, alguma falha aqui, ó, durante o procedimento licitatório. O que acontece nesse caso? Todo mundo responde, porque a responsabilidade é de todos. Todo mundo responde. Ah, mas foi o cara 3 que fez a merda, e o 2, porque o 1 não concordou. Esse 1 registrou isso, porque se ele não registrou, ele não tem como fugir da responsabilidade. Ou se acontece alguma coisa em que o Tribunal de Contas multa eles diretamente, todo mundo vai arcar com a dívida. Ou seja, vai pagar ao credor, vira devedor. Então a responsabilidade solidária abraça todo mundo. Rodrigo, qual é a maneira que eu tenho de fugir da responsabilidade solidária? É registrando e publicando o ato. Porque quando houver a tomada de contas, eu dei uma aula recentemente sobre isso, prestação e tomada de contas pelo Tribunal de Contas da União, vai observar quem se manifestou contra. Esse que se manifestou contra, por algum motivo, motivando o ato, esse cara não vai ser alcançado. Então, isso é responsabilidade solidária, beleza? Vamos lá, ainda pegando esse exemplo aqui. A comissão de licitação, né, diz lá a Lei 8666, que o fiscal de contratos, o fiscal administrativo, o fiscal de gestão e a comissão